do 7º ano, do dia 14/7. Vamos lá? Espero que todos estejam em casa, tranquilos. Logo tudo isso vai passar, né? Vamos lembrar o que a gente viu semana passada, pessoal. Nós vimos que a população do Brasil houveram muitas miscigenações, muitas misturas, né, de 3 raças: os brancos, os índios e os negros. Os índios eram os povos nativos daqui do Brasil. Os brancos eram os imigrantes que vieram morar aqui no Brasil, né? Nossos colonizadores eram os portugueses. Depois vieram italianos, alemães, holandeses, espanhóis, japoneses, né? Que vieram de outros países residir aqui no Brasil. E a terceira etnia é os negros, que foram trazidos da África para cá para serem escravos na época da colonização portuguesa, né? Aí, da mistura dessas 3 raças, surge o mulato, o caboclo, o cafuso, né? Hoje, nós iremos aprender as migrações internas e externas que ocorrem aqui no Brasil. Então, nós vimos semana passada aqui imigrantes, as pessoas que vêm morar aqui. Imigrantes, as pessoas que saem para morar aqui. Migrações é você mudar de uma cidade para outra dentro do país. Vamos lá. Migrações externas. Então, está falando de países. Vamos lá. Acompanhem com o livro, página 80, 81 e 82, para fazer as atividades. Como mencionado anteriormente, um dos períodos de maior imigração externa, entrada de estrangeiros para cá, no Brasil, se deu nos séculos XIX e XX, quando o Brasil recebeu um grande número de europeus ou asiáticos, né? Foi aí que vieram os alemães, os italianos, os japoneses morar aqui no Brasil. Os italianos foram os que mais vieram, né, trabalhar na agricultura do café. Dos estrangeiros que vivem no Brasil, também há os que fugiram de conflitos em países, como os angolanos, que se concentravam no estado do Rio de Janeiro, né? Porque eles mudam de país, fugindo de guerras, né? São refugiados, né? Eles querem sair para mudar as suas condições de vida. Na última década, o número de imigrantes que tiveram no Brasil com destino aumentou cerca de 60%. Então, na última década, nos anos 2000, 1990, 2000, 2010, né? Aumentou 160%. Entre os países que mais vieram morar aqui no Brasil são do Haiti, da Venezuela, da Bolívia, dos colombianos, da Argentina e dos chineses. Muitos deles vieram para cá para tentar melhorar de vida, né? Nós mudamos de país para ter melhores condições de vida, né? Ter um trabalho, ter um salário melhor, né? Página 80 é essa, pessoal. Tem esse desenho que mostra esses imigrantes trabalhando no comércio lá na cidade de São Paulo. E será que os brasileiros saíram daqui para morar em outro país? Sim, e bastante. Para onde será que nós fomos? Que os brasileiros foram morar? Mais de 1 milhão foram para os Estados Unidos, depois para o Paraguai, para o Japão, para o Reino Unido, para Portugal, Espanha e Alemanha, né? Esse é o número de pessoas que moram fora do país em 2015. Então, nos Estados Unidos tinha 1.400.000 brasileiros morando lá nos Estados Unidos, né? Quantos brasileiros moram fora, né? Por que moram fora? Para ter mais condições de vida, né? O Brasil é um país subdesenvolvido, os Estados Unidos é um país mais desenvolvido. Então, migrações externas é quando uma pessoa sai de um país e mora em outro.
Migrações internas, página 81. A migração interna ocorre quando a população se desloca dentro de um mesmo país. Então, eu moro no estado do Paraná, sou do Paraná e venho morar aqui em Fernando Prestes, né? Muitos de vocês têm parentes no Paraná, né? Então, eu mudo de estado ou de cidade dentro do mesmo país. Assim, as migrações internas podem ocorrer, por exemplo, de um estado para o outro, ou de um município para o outro. Por exemplo, sou de Fernando Prestes, Agulha, vou morar em Taquaritinga, né? Eu estou mudando de município, só que dentro do mesmo país. Isso ocorre muito no Brasil. Certamente a sua família tem essas condições, que nem eu. Era de Pirangi, mudei para Fernando Prestes por causa do trabalho. Atualmente, milhões de brasileiros vivem fora do seu estado ou município de nascimento, pois muitas migrações internas ocorreram no Brasil ao longo do século XX. Então, lá na década há 100 anos atrás, no século passado, 1901 a 2000, o Brasil teve muitas mudanças de pessoas que saem de um lugar e moram para outro. Nós vamos ver no texto de baixo por quê. Por que eles mudaram. Tá? Diversos motivos levam as pessoas a migrar. As dificuldades econômicas, as guerras, a perseguição política, religiosa, adversidades naturais, clima extremo, frio, quente, né, secas frequentes, prolongados, entre outros. O principal objetivo das migrações, independente da causa, é melhorar a sua condição de vida. Eu saio de um lugar para me melhorar a condição de vida. Se no lugar onde eu moro eu não tenho como trabalhar, eu vou tentar procurar uma cidade que tem emprego para mim. Vamos ver algumas migrações que teve no Brasil de 1940 a 1990. Foi aonde o período que teve maiores mudanças de pessoas, de estados aqui no Brasil. Entre as décadas de 1940 e 1950, ocorreram diversos deslocamentos populacionais do Nordeste em direção ao Sudeste. Lembra que nós vimos que a região Nordeste do Brasil é a mais pobre e a Sudeste é a mais desenvolvida? Então, os nordestinos saíram de lá e vieram para a nossa região em busca de melhores condições de vida. A partir de 1950, com o processo de industrialização, muitos moradores saíram da zona rural e foram morar na cidade. O que é isso? Em 1950, estavam surgindo muitas fábricas, indústrias no Brasil. Se estavam surgindo muitas fábricas, indústrias, elas estavam sendo construídas dentro das cidades. E onde morava a maior parte da população brasileira nessa época? Nos sítios, na zona rural, na agricultura. Então as pessoas mudaram desses sítios, grande parte, e foram morar na cidade para ter trabalho nas fábricas. Os trabalhadores rurais buscavam emprego, condições de vida melhores. Além disso, o acesso à propriedade de terra era muito difícil no campo. Esse movimento migratório do campo para a cidade ficou denominado como êxodo rural. Êxodo rural é a saída do campo para a cidade. Aí, uma coisa que a gente tem que colocar aqui. Se eu estou saindo de um campo, indo para a cidade, eu estou indo lá sem nada, sem casa, sem nada. Talvez sem dinheiro para comprar alguma casa ou pagar aluguel. Né? É aí que surgem as favelas, muitas favelas. Né? As pessoas saíram do campo e foram morar nas cidades, mas sem aonde morar. Então eles construíram barracos, né, para morar nas cidades. E cidades receberam maiores populações de nordestinos e de povos rurais, do êxodo rural. São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Então, na década de 60 a 80, esses deslocamentos aconteceram principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, que se concentravam em maiores indústrias e oportunidades de trabalho do Brasil. Até hoje, né, pessoal? Entre os anos de 1960
Em 1990, a região Centro-Oeste, que é Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e parte do Norte, também receberam nordestinos atraídos pelas atividades extrativistas ou pela esperança de adquirir lotes de terra na região da Amazônia, né? Um grande número de agricultores provenientes do sul do país saiu do sul em direção ao Acre, ao Mato Grosso do Sul e Rondônia, com a promessa de incentivos do governo de ter terras e doações de lotes para moradia e cultivo da agricultura, né? Então, os sulistas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná migraram para esses estados para fazer agricultura no meio da floresta amazônica. Então, aí também aumentou o desmatamento da região, por causa que o governo deu terras para esses povos fazerem agricultura, né? Esses estados aí plantam muita soja, milho, né? É uma região muito agrícola do país. Então, região sul muda-se para a região centro-oeste e norte do Brasil. E a construção da nova capital, né? A capital do Brasil era do Rio de Janeiro e é construída durante o governo de Juscelino Kubitschek, Brasília, né? Que foi inaugurada em 1960. Então, lá em 1955, Getúlio Vargas começa a criar Brasília, o Distrito Federal, que é as indústrias da região amazônica, lá em Manaus, na Amazônia. E da onde eram esses pedreiros que foram construir Brasília? Da região Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, né? Então, esses nordestinos saíram do Nordeste, foram lá para Goiás, onde ia ser feito o Distrito Federal de Brasília, e moraram lá. E lá surgiram aquelas cidades satélites, né? Distrito Federal é uma cidade só Brasília. Só que em volta de Brasília tem várias cidades satélites, tipo umas favelas, que foram construídas por esses pedreiros que construíram Brasília. O governo achava que depois que construísse Brasília, esses pedreiros nordestinos fossem embora. Mas não foram, ficaram lá, né? Construíram famílias, casaram. Então, houve um grande fluxo migratório durante a construção de Brasília e a Zona Franca de Manaus. Entendi, pessoal, como que essas migrações nos dias de hoje? Então, de 1990 aos dias de hoje, começou a diminuir as migrações. Ainda há, só que começou a diminuir. Porque o governo começou a melhorar a região Nordeste, muitos nordestinos que moravam aqui no Sudeste voltaram para o Nordeste para morar com a outra parte da família. Então, houve um fluxo migratório de volta dos nordestinos que estavam nessa região e voltaram para o Nordeste. Ainda há mudanças de estados? Ainda há, só que com uma concentração menor, né? O segundo parágrafo, pessoal, que eu já resumi o primeiro. Durante esse período, também aumentou as migrações intrarregionais, sobretudo com a cidade de 5 milhões de habitantes. Então, que muda, por exemplo, aqui dentro do estado de São Paulo. Nós sempre buscamos uma cidade maior para morar, né? Campinas, ou São Paulo, Ribeirão Preto. Então, migrações intrarregionais, né? Para estudar e para ter emprego. Imigrações sazonais, que ocorrem quando as pessoas ficam por curto espaço de tempo. Quando tínhamos aqui a colheita da cana, na nossa região, quando colocava fogo na cana e tinham os coletores, né, que vinham com o facão cortar cana, vinham muita gente do Nordeste, da Bahia, de Sergipe, de Pernambuco, ficavam nas nossas cidades aqui por 5, 6, 7 meses só, depois voltavam para o Nordeste, durante a safra, né? Então, a usina não tem a safra, funciona de abril a novembro. Então, eles ficavam aqui na nossa região de abril a novembro, só para colher a cana, depois voltavam para o Nordeste. Então, as pessoas mudam só para trabalhar, né? Depois de 1990, né?
Além desses tipos de migrações, existem as migrações pendulares, que é o movimento diário, que vai e vem da população que desloca de uma localidade para outra ou estudar. Muitos daqui de Fernando de Agulha, para estudar, tem que ir para Catanduva, Araraquara, né, Ribeirão Preto, então viaja todo dia só para estudar, né? E esse é o movimento pendular. Então aqui tem um mapa que vai analisar de quais estados as pessoas mais saem para entrar, né? A maior seta dos anos 2000 é saindo de São Paulo, indo na direção do Nordeste, lá para Paraíba, para Pernambuco, né? Então esse movimento de retorno, né? Os nordestinos estão voltando para lá. Só que tem nordestinos vindo para São Paulo? Ainda tem, ó, né, de Alagoas e Sergipe está vindo. Só que a seta de retorno é maior. Aí tem o vai e vem do Rio Grande do Sul para São Paulo, de Mato Grosso para Mato Grosso do Sul, do Amazonas para o Pará, que são os movimentos aí sazonais, né? Depois dessa aula, leiam os textos de vocês vão responder a essas atividades com a aula 1. Na aula 2 é fazer esses 3 exercícios da página 83. Certo? Espero que seja bem. Qualquer coisa, professor, para tirar as dúvidas na próxima aula.